Essa primeira música, vamos cantar bem animados, com palmas, com alegria, porque nós somos luz desse mundo, amém? Jesus
Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos nesta noite feliz, vamos cantar hoje, neste santo lugar. Eu marquei o encontro com Deus. Alegria grande estarmos reunidos como igreja do Senhor nesta noite especial. Nós queremos também dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta noite, estão conosco também através do nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe, seja também muito bem-vindo entre nós, muito bem-vinda. Aproveita aí, se inscreva em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, aperta lá o sininho lá, inscreve todas, vai receber todas as notificações das programações da nossa igreja. Estamos aqui com a alegria do nosso coração, vendo pessoas queridas que já faz tempo que a gente não vê, mas são muito amadas por todos nós, muito amadas. E estamos felizes por isso. E também, irmãos, já na expectativa da nossa conferência da família, no último final de semana do mês de maio, teremos aqui a conferência da família. O pastor Jader será o conferencista, tanto no sábado, no domingo de manhã, e nos dois cultos de domingo à noite, e tenho certeza que será a bênção de Deus para a nossa vida também. Então, marque essa agenda aí, convide famílias para estar presente, discipule uma família, esposo, convida o esposo lá de uma outra família, para estar todos juntos aqui e fazermos um grande movimento espiritual de renovação da família em nossa igreja. Pastor Kiko vai mais uma vez lembrar da programação dia 29, quarta-feira. Pastor, o senhor está animado com isso, pastor? Vamos lá. Muito animado. Boa noite, graça e paz. Então, depois da programação da família, vai ser no final de semana, a gente vai ter no dia 29, na quarta-feira, o primeiramente mais que especial. Está aí, ó, colocado aqui. Por que mais que especial? Porque vai ser na quarta-feira, e dia 1º, que cai no sábado, seria tecnicamente o nosso culto primeiramente, mas por causa do feriadão, a gente vai antecipar, até porque a gente conseguiu a agenda com a irmã Cindy, irmão Moisés, da Companhia de Teatro Jeová Nissi. É uma companhia cristã, são missionários, existem várias equipes no Brasil, e eles se utilizam dos textos bíblicos para falar do amor de Deus, mas de uma forma teatral. E vai ser uma programação muito especial, então convido que você venha. É uma programação dos jovens? Não, é para toda a igreja, promovido pela Rede Jovem, mas toda a igreja precisa estar presente. Eu já aviso também, como é uma equipe missionária, eles têm um trabalho muito bacana na Angola e outros lugares no Brasil, desenvolvimento de missões, e aí eles sempre fazem um momento de ofertas. Então você já fica sabendo aí que nesse dia você pode estar ofertando para esse projeto. Eles não cobram para estarem nos lugares, sim, eles vêm, a gente ajuda de alguma forma eles estarem conosco, mas eles fazem um trabalho muito bacana. E aí eles vão estar apresentando a geração de Dorcas. Eles vão se utilizar desse texto e falar também de uma forma que a gente compreenda também o chamado da igreja. Então Dorcas era aquela pessoa que fazia roupas para as pessoas mais simples ali, e quando ela morreu, todo mundo ficou desesperado ali, porque ela ajudava muitas pessoas, e Pedro ali, em nome de Jesus, ressuscitou. Então nós temos um chamado, já que fomos ressuscitados por Cristo, para aquecer os corações das pessoas. Então, essa é a ideia, mas tem muito mais aí que a peça vai contar. Então, convide a sua família, traga sua família, outras pessoas, visitantes, para estar aqui ouvindo do amor de Deus. Eu tenho particularmente uma história muito interessante dessa passagem sobre Dorcas, mas num outro momento eu conto. A Sônia já riu ali, num outro momento a gente conta essa história dessa passagem. Irmãos, e nós estamos felizes, nós não já viram a movimentação aí, passando a cozinha antiga, os utensílios ali para a cozinha nova. Eu fui a primeira pessoa a lanchar nessa cozinha, tá? Então eu estou muito feliz por isso. Igual lá na piscina, primeiro a estrear a piscina, né? Então eu estou muito feliz por isso. Mas na verdade é uma cozinha provisória ali, provavelmente no projeto final ela não vai ficar ali, mas para derrubar aquela parte importante ali. Nós estamos aguardando a documentação para a gente poder ter autorização
para derrubar aquela parte ali que precisa, mas vamos agradecer por aquilo que a gente já está conseguindo, né? A gente vai, canta assim, ó. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, veio o que nos fez o reino. Tá, temos aí? Dá o tom aí de novo. Desenho? Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, veio o que nos fez o reino. Irmãos, felizes que celebram as pequenas vitórias. Vamos celebrando cada pequena vitória, cada pequena vitória. Daqui a pouco a gente vai celebrar a grande vitória. Então vamos cantar. Ó, cantemos com alegria nesse dia especial. Vamos colocar em pé, mais uma vez. Cantar assim com alegria. Que alegria neste dia nós podemos desfrutar deste ensejo, bom desejo, temos, ó Deus, louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche nosso coração. Inimigos e perigos afastados ficarão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia temos todos por Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Vamos celebrando cada pequena vitória. Nós vamos chegando lá. Uma hora nós vamos chegar lá, viu? Irmãos, eu quero convidá-los a refletir comigo. Nós temos feito uma série de mensagens da carta aos Hebreus. E esta série de mensagens diz respeito a um projeto da confecção de uma revista, um trimestre da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. E nós estamos refletindo, junto com os irmãos, cada oportunidade, temos refletido em um capítulo especial da Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus é uma carta riquíssima, riquíssima, de muitas lições. E eu fico assim, até um pouco triste. Triste é uma palavra muito forte para isso, né? Mas assim, com pena, né? Com dó, vou usar uma expressão bem goiana, com dó. Os irmãos vão entender bem o sentimento, né? Com dó. Porque
uma carta tão rica para escrever um trimestre e apenas suficiente para 1 hora, tantas lições que a gente aprende. Essa é a verdade da palavra de Deus, é inesgotável. Pastor Geraldo, quantos anos de ministério, pastor? Efetivo na igreja, o pastor ficou aproximadamente? Não, assim, como pregador, pregando em todos os pontos. 41 anos e meio. Pastor Geraldo nunca trouxe a mesma coisa, porque a Bíblia nunca traz a mesma coisa, né? Sempre uma reflexão, às vezes a gente prega uma coisa, daí anos a gente prega naquele mesmo texto, mas um olhar, uma abordagem totalmente diferente, de 41 anos fazendo isso novo, porque a Bíblia é nova. Agora imagina escrever uma carta rica como a carta aos Hebreus, escrever apenas 13 lições. É realmente uma tarefa difícil, mas é aquilo que Deus quer da gente naquele momento, então, para aquele tempo, para aquelas pessoas. Então eu quero convidá-los a refletir comigo apenas os primeiros versos da carta aos Hebreus, porque lendo os primeiros versos, e nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje, lendo os primeiros versos, nós vamos ter uma ideia geral do capítulo, do significado daquele capítulo, né? Capítulo 5 de Hebreus, a partir do verso 1. Cada grande sacerdote, ou sumo sacerdote, certamente nas versões dos irmãos está assim, é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem suas fraquezas, pensa bem nisso aqui, essa frase aqui, que é uma frase importante. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, preste atenção nisso aqui, que é muito importante para a gente entender. Precisa oferecer sacrifício não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, um grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser, eu vou usar o termo aqui, sumo sacerdote, ou grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Agora, presta bem nisso aqui, versículo 5. Assim também Cristo, lembra, pelas suas fraquezas, lembra das frases que nós falamos agora. Assim também Cristo não tomou para si a honra de ser grande ou sumo sacerdote. Foi Deus que lhe deu essa honra, pois disse: você, meu filho, hoje eu me tornei seu pai, citando o Salmo 110 aqui, a expressão da palavra de Deus. Irmãos, essa passagem, ela é uma continuidade, lembrando que nós estamos falando aqui de uma carta, da carta aos Hebreus, ela é uma continuidade daquilo que refletimos no domingo passado à noite, quando ali falamos sobre o verdadeiro descanso que alguém só pode ter em Deus, que é resultado de um espírito de gratidão, em primeiro lugar, em segundo, o descanso em Deus, e por último, o perigo de se afastar desse descanso, o perigo de fugir desse descanso que nós podemos ter em Deus. Está lá no YouTube, todo mundo pode rever se desejar. Mas esse capítulo 5 é uma continuidade daquele capítulo, porque nós estamos falando de uma carta. E naquele tempo, quem escrevia as cartas não escrevia versículo 1, versículo 2. Não, isso foi séculos depois que a Bíblia foi dividida em versículos. Primeiramente ela foi dividida em capítulos e depois ela foi dividida em versículos. Então quem escreveu um texto corrido, né? Foi escrevendo ali, escrevendo, e não tinha como qualquer escrita nossa, qualquer carta que escrevemos, não tem versículo 1, versículo 2, versículo 3 e assim sucessivamente. Isso foi para termos um referencial. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos para que nós tivéssemos um referencial para achar a passagem que nós gostaríamos de achar. Lembrando, então, portanto, que esse é o final do capítulo 4 e ele está seguindo na sua explanação. E ele explica agora por que a gente pode descansar em Deus. É uma explicação do ponto de vista histórico.
e do ponto de vista até racional, do porquê a gente pode, o mais certo, o mais correto é descansar em Deus e confiar nas promessas de Deus e fugir de tudo aquilo que pode nos afastar de Deus. E é essa a tônica do capítulo 5 de Hebreus. E ele começa explicando por que é racionalmente aceitável descansar em Deus, que não é tão somente um salto no escuro, mas é também lógico confiar em Deus, por conta, em primeiro lugar, de um acontecimento, Jesus, o Verbo encarnado. A história fala sobre Jesus. E o capítulo 5, ele fala de um ponto importante da vida de Jesus, que é pouco falado, porque quando nós falamos assim de Jesus, há sempre muito forte em nós o aspecto da sua divindade, Filho de Deus, né? É muito forte, né? Se crê Jesus como Senhor, o Senhor Jesus. Nós já estamos deixando claro um aspecto muito importante do seu ministério, que é a sua divindade. E o Verbo encarnado, aquele que realizou curas, milagres, libertou cativos e deu a sua vida em resgate de muitos. Mas o capítulo 5, ele nos leva ao entendimento sobre a humanidade de Jesus, sobre a importância de descansar em Deus, justamente por conta da humanidade de Cristo, do acontecimento histórico na história. Não é uma coisa de um mundo mítico, não é algo de um mundo mágico, não é algo do mundo inteligível, mas a encarnação de Cristo se deu na história. Então não tem uma coisa lá, aquilo que os filósofos da religião, os cientistas das religiões, não tem uma cosmogonia, ou seja, uma coisa que aconteceu no mundo espiritual lá e que veio, culminou com a criação do homem, e o homem assim segue um direcionamento de coisas que aconteceram desde nunca, num mundo, num lugar etéreo, longe do mundo físico. Não, Jesus foi encarnado no tempo de Tibério, era o imperador de Roma. Jesus, o Filho de Deus, Herodes o Grande era o governador da Judéia, o rei da Judéia, no tempo do nascimento de Jesus. É um acontecimento na história, não é um fato fora do contexto social, é um acontecimento da história. E a segunda coisa que ele quer falar para a gente é que Jesus, justamente por isso, ele é perfeito para ser o nosso Salvador. Sabe por quê? Porque quando você falha, e a gente diz assim, Jesus nunca fez isso, você pode responder, mas Jesus era Jesus, né? Mas Jesus, quem já nunca ouviu isso? Eu já ouvi isso um monte de vezes. Pessoal, Jesus não faria isso. E a pessoa diz, mas Jesus é Jesus. Mas não é isso. O autor de Hebreus está dizendo justamente, Jesus é Jesus. Jesus, ele era perfeito justamente porque ele se tornou um ser humano como nós. E há algumas expressões nesta passagem de Hebreus que é muito interessante. Diz, ele foi aperfeiçoado. Aparentemente parece até uma coisa contraditória, porque o Filho de Deus é perfeito. Como é que alguém é aperfeiçoado? Aperfeiçoado, então significa que Jesus parte de um ponto de não perfeição para ser aperfeiçoado? Não. Isso significa que ele, da sua divindade para a sua humanidade, ele vai se tornando perfeito para nós. Esse é o aperfeiçoamento, para ser um legítimo representante nosso, para viver as mesmas coisas que a gente viveu, para sofrer as mesmas coisas que a gente sofreu, para cumprir uma missão, sofrendo o mesmo condicionamento nosso. Porque veja, do ponto de vista das religiões, os deuses lá das religiões, eles nunca estão sujeitos a passarem as coisas que nós passamos. Pense, por exemplo, na mitologia grega.
eles nunca estavam sujeitos, aqueles deuses da Grécia e de Roma, nunca estavam sujeitos aos condicionamentos nossos. Na verdade, eles interviam na humanidade, eles que faziam a tristeza e o sofrimento da humanidade por conta das suas próprias vaidades. E a humanidade tinha que oferecer algo a ele. Pense lá quem estudou o Antigo Testamento, o contexto, escritos dos profetas, pense nos deuses de Canaã, aquelas divindades que tinham lá e que as pessoas ofereciam sacrifício, mas eles nunca estavam presentes, eles nunca se humanizaram para sofrer o que nós sofremos. Mas a verdade da revelação cristã é que aquele que é o Verbo encarnado, Filho de Deus, aquele se torna aperfeiçoado para ser o nosso representante perfeito, porque ele é alguém igual a gente. E passou pelos mesmos processos que nós passamos. Então, quando a gente fala assim, mas Jesus é Jesus, a gente não está falando adequadamente, porque justamente porque Jesus é Jesus, é que a gente tem que andar em verdade e novidade de vida. Justamente porque Jesus viveu e venceu, a gente também pode fazer isso. E essa é a ideia do capítulo 5. Ele é aperfeiçoado porque ele se torna um ser humano. Ele se torna um humano e com os mesmos sofrimentos que a gente sofre. Irmãos, esse mundo, e por essa é a primeira razão pela qual a gente pode descansar nele, porque ele tem empatia pelaquilo que a gente vive. Ele consegue sentir o que a gente sente. Ele consegue entender o que a gente sente. É porque ele foi um humano que ele consegue entender as nossas necessidades. Ele não é como os deuses cananeus, ou egípcios, ou hindus, ou outros que são seres distantes, mitológicos, dentro de um contexto de uma realidade fora da nossa realidade. É justamente porque ele se tornou como nós que ele se compadece de quem nós somos. Ele tem condições de sentir empatia. Ele não é um Deus distante, mas ele é o Deus presente. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Essa é a ideia de Deus Emanuel. É aquele que está junto de nós e consegue sofrer os nossos sofrimentos. E é por isso que essa é a primeira razão, o primeiro argumento que o autor de Hebreus diz, é por isso que a gente pode descansar dele, porque ele se compadece, a gente pode ter certeza, porque ele viveu o que a gente viveu. Irmão, só quem viveu certas coisas tem o sentimento por aquilo, e isso é uma realidade do dia a dia, isso é uma realidade comum. Ninguém consegue ter uma empatia absoluta diante da necessidade do outro se não enfrentou essa mesma necessidade. Ninguém consegue. A gente pode até dizer assim, eu entendo, mas não entende. Compreender realmente é só quem viveu, só quem sofreu aqui. A gente pode dizer que entende, mas e até pode, de certa forma, querer entender. Mas compreender verdadeiramente é só quem sofreu aqui. É por isso que Cristo, a expressão aqui, ele é um representante perfeito, porque ele sofreu as coisas que sofremos, as dificuldades que sofremos. Falta de dinheiro, irmão, a família de Jesus era uma família pobre, bem com poucos recursos. Tem um vídeo na internet dizendo que Jesus tinha casa na praia. Nossa, que conversa fiada. Para com isso, gente. Olha, não acredite em nada que vê internet, não. Hein? Faz um filtro, porque a gente ouve muita coisa, muita coisa. A família de Jesus, uma prova bíblica de que a família de Jesus era uma família de poucos recursos, é que Jesus, quando foi apresentado o templo, as famílias mais abastadas tinham que oferecer um cordeiro de sacrifício, e as famílias abastadas, mas nem todo mundo tinha dinheiro para comprar um cordeiro. E a lei dava uma flexibilidade, tinha uma flexibilidade para aqueles que não tinham recurso, pegava lá no mato 2 rolinhas e podia oferecer 2 rolinhas de sacrifício. Oferecendo 2 rolinhas, está tudo certinho. Pegava lá no mato mesmo e oferecia. O texto de Lucas diz exatamente o que José e Maria fizeram. Pegaram 2 rolinhas e ofereceram, porque não tinha recursos. Essa era uma realidade. Jesus disse que as raposas têm que ouvir, as aves do céu têm que, mas o filho do homem tem a carne na praia. Foi isso que estava dizendo?
Claro que não, está dizendo, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas está escrito isso. Então, falta de dinheiro, Jesus sabe o que é isso. Jesus sabe, viveu, aperfeiçoado, é isso. Jesus foi aperfeiçoado, ou seja, o representante perfeito, justamente porque sofre as coisas que sofremos. Ele tem empatia, ele consegue se compadecer verdadeiramente. É por isso que podemos descansar nele. Decepções, se tem uma pessoa que sabe que está sofrendo decepções, é Jesus. Diversas vezes, ele até filho de uma geração má e adúltera, isso é resultado, isso é frase de alguém decepcionado com a geração que vive, pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim também o filho do homem, na terra. Então viveu frustrações, todo tipo de dificuldades, calamidades, dúvidas, traições, tudo isso, irmãos. Jesus, quando esteve aqui, viveu, e é por isso que ele diz o texto, que ele foi aperfeiçoado. Não significando o ideal perfeito divino, mas justamente porque ele tinha que se rebaixar para se tornar perfeito humano. O perfeito humano, que vive as coisas que vivemos, os resultados da queda. Os resultados da queda do homem, por exemplo, Jesus viveu. Quando Jesus está na cruz, ele brada: Deus meu, Deus, por que me desamparaste? Irmãos, aquela frase tem um significado espiritual extraordinário. Ali a Trindade tem uma separação por causa do pecado do homem. O Filho eterno e perfeito do Pai, ali na cruz, ele sente ali a separação da Trindade divina, ali, de tal maneira que ele sente, está longe da sua divindade e brada: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho eterno, a segunda pessoa, vamos usar aí o termo, segunda pessoa da Trindade, ali está fora da Trindade por aquele momento, justamente por causa do efeito da queda, o efeito do pecado, da separação. Jesus sofreu tudo isso, as angústias. Minha alma está angustiada até a morte. Jesus diz isso antes de ir para a cruz, diante da possibilidade, diante do sofrer. Então é por esta razão, o autor de Hebreus diz, é por esta razão que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento, foi aperfeiçoado. Ele se torna um ser humano perfeito, não porque não tinha pecado, nesse caso aqui, não porque não tinha pecado, mas se torna um ser humano perfeito justamente por conta dos nossos pecados. E ele pode ser assim, o representante, e ele pode ser assim, e por isso o autor de Hebreus, no capítulo 5, usa muito o termo o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote era o mediador entre Deus, ele que ficava no meio, oferecia os pedidos de perdão do povo para Deus e trazia o perdão de Deus para o povo, era o mediador. Lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote que oferecia uma vez por ano, oferecia os sacrifícios pelo perdão dos pecados a Deus e trazia o perdão de Deus para o povo. Ele era aquele que intermediava, e essa honra não era dada a si mesmo. Arão, lá no passado, lá no livro de Levítico, foi convocado para ser o sumo sacerdote, ele e toda a sua descendência, e eles eram os sacerdotes, ou seja, aqueles responsáveis pela manutenção do templo, pelo oferecimento de sacrifício, responsáveis pelo culto a Deus, de entregar os pedidos pelos perdão dos pecados e de trazer as boas novas do perdão de Deus para as pessoas. Jesus se torna, nesse sentido, o maior de todos os mediadores, aquele perfeito, que foi aperfeiçoado no sofrimento, que foi aperfeiçoado vivendo como nós. Então ele pode ser 100% representante nosso, porque ele viveu o que nós vivemos, mas ele também é o que traz o perdão dos pecados do povo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: ele destruiu a barreira da inimizade. Jesus destruiu o muro, a barreira da inimizade que existia entre a gente
e o Senhor. Então ele destruiu, então ele também é o ser divino, concordo que esse não é o foco de Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5 quer tratar do ser humano Jesus, trata disso, e por isso a gente pode descansar nele. E essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que é repetido por 2 vezes, e depois é retomada essa passagem lá no capítulo 7, de um homem enigmático, lá de Gênesis, chamado Melquisedeque. É um ser enigmático. Está lá em Gênesis capítulo 15, quando Abraão, a história é tão obscura, mas por que essa expressão é tão enfática em Hebreus, especialmente Hebreus capítulo 5? Lá em Gênesis, Abraão derrota os reis, e um dentre eles é derrotado, e quando Abraão volta da sua vitória, ele é recebido por um homem chamado Melquisedeque. Era rei de Salém. Salém é aonde é Jerusalém. Então, ele é rei da justiça e rei da paz. Lá ele usa essa expressão, inclusive no capítulo 7 de Hebreus. Mas no capítulo 5 ele usa 2 vezes que Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se vou olhar a história de Melquisedeque, é uma história assim. Ele vai e encontra com o rei de Salém, Abraão encontra com o rei de Salém, reconhece o rei de Salém, Melquisedeque, como sacerdote do Deus Altíssimo, e entrega o dízimo a Melquisedeque. Lá. Acabou a história de Melquisedeque. É extremamente enigmático a história, mas Abraão reconhece ele como o sacerdote do Deus Altíssimo. Agora veja bem, lá no capítulo 7, esse tema é retomado, dizendo que Melquisedeque é o rei da justiça, e Melquisedeque é o rei da paz, porque Salém é paz, né? Salém, Jerusalém é a cidade da paz, né? Salém é da paz. 2 ofícios de Cristo, porque nós podemos descansar nele, porque ele é justo, ele é um rei justo, ele não vai nos dar nada além daquilo que a gente pode suportar, então a gente pode confiar nele, e é por isso que o autor de Hebreus diz segunda a ordem de Melquisedeque, porque a ordem de Arão e de sua família era da lei, dos antigos ritos, das coisas do passado, das sombras das coisas que haveriam de vir. Mas Jesus não. Jesus é representante de Deus para o povo e do povo para Deus, não segundo aqueles ritos antigos, mas agora segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, segundo a justiça. Deus é justo e por isso eu posso descansar nele. Deus é um Deus bom e eu não preciso temer como os deuses pagãos eram temidos por serem pecaminosos, vaidosos e tudo mais, mas o nosso Deus é justo, é o segundo a ordem de Melquisedeque. E eu posso descansar nele porque somente ele pode trazer a verdadeira paz. Porque somente ele pode trazer, além da justiça, só ele pode estabelecer a paz. Somente nele eu posso ter verdadeiramente a paz restabelecida no meu coração. Por isso eu posso descansar nele. Por isso que ele é o rei, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 5 de Hebreus. Então, por essa razão, resumindo, eu posso descansar em Deus, como está a continuidade do capítulo 4. Eu posso descansar em Deus, e o argumento do autor de Hebreus aqui é porque Jesus sofreu o que a gente sofre. Ele se compadece do que ele foi aperfeiçoado no sofrimento. E essa passagem é uma passagem perigosa, né? Sob a ótica da divindade de Cristo. Mas ele não está falando da divindade, ele está falando da humanidade de Cristo, como sumo sacerdote. Então ele foi aperfeiçoado no sofrimento, ele viveu o que a gente vive, ele sofreu o que a gente sofre, ele experimentou o que nós experimentamos, ele viveu todos a angústia da condição humana, viveu tudo isso, todavia sem pecado. Então quando alguém fala, mas Jesus é Jesus,
Lá, quando você fala assim, Jesus não faria isso, e a pessoa responder assim, mas Jesus é Jesus. Aí você pode responder para ele, justamente porque Jesus é Jesus, é que não devemos fazer esse tipo de coisa, porque ele passou pelas coisas que passamos. Gente, nem a família de Jesus acreditava nele. Descrédito. Jesus sabe o que é isso. Sabe tudo, todas as situações da condição humana, Jesus viveu. Jesus viveu. E a segunda coisa é falada 2 vezes no capítulo, porque nós podemos descansar em Deus. Ele é o representante segundo a ordem de Melquisedeque, que pode ser uma coisa tão distante da gente, mas não é nada distante, está muito próximo da gente, está muito próximo daquilo que Hebreus quer dizer, porque ele é o rei da justiça e o rei da paz. É o único que pode estabelecer a justiça. Não são os sacrifícios do passado, lá de Levítico, não trazem justiça, não trazem vida nova, não trazem mudança, não trazem alegria, não trazem esse sentimento do que é justo, correto, direito, o que é direito, né? E ele é o rei da paz, como está já explicado, como já será explicado lá adiante da carta aos Hebreus. Ele é o único que pode estabelecer a verdadeira paz. Então, descansar em Deus é descansar sabendo que o Senhor é o rei da justiça e o rei da paz. Por isso a gente pode descansar. Estabelece a paz, estabelece a justiça. Em um mundo caído, em um mundo difícil, e o capítulo 5 é o final, na verdade, da linha de argumentação do capítulo 4, como é que eu posso descansar em Deus em um mundo tão injusto? É justamente confiando em Deus, que é o rei da justiça. Como é que eu posso descansar em Deus em um mundo tão maligno e com a harmonia perdida na queda do homem? A paz perdida, porque, na verdade, o mundo não tem paz. E aquilo que nós desejamos, todo final, dia 31 para o dia 1º, né, aquela coisa, né, achando que vai chegar o dia 1º e vai tudo ser diferente a partir de 1º. Não acontece essas coisas, né? Por quê? Porque só em Jesus as pessoas podem verdadeiramente ter paz. Por isso, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não nos ritos, não na religiosidade vazia, não nos sacrifícios do passado. O autor de Hebreus faz essa separação realmente. O sumo sacerdócio segundo Arão representava ritos, falsas espiritualidades, falsas religiões, a figura externa, a parte externa da religião sem transformação real de vida. Ele não é segundo a ordem de Arão, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, que Deus nos abençoe, e que complete nosso coração as palavras do Senhor, e que a gente ainda mais deposite nossa confiança e o descanso em Deus. A gente pode cantar? Que consolação! Tem, meu, nós cantamos bastante domingo, né? Não uma intervenção extraordinária dentro do próprio tema, explorado, mas é o fato que Paulo lá aos Romanos diz que Jesus, de fato, é o segundo Adão. E é verdade. A diferença é essa, que ele não experimentou uma coisa que todos os outros experimentaram. É verdade. Boa intervenção. Segundo Adão. Exatamente. Porque essa é a ideia, né? Se Jesus fosse 100% divino, ele seria como as outras religiões. Um Deus que não se compadece da gente. Mas ele se compadece justamente porque ele é o segundo Adão, né? E não pecou. Vamos cantar, irmãos? Vamos cantar. Vamos ficar em pé para a gente fechar esse ciclo. Capítulo 4, capítulo 5. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus.
braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Ó Deus, nessa esperança bendita, nós descansamos o nosso coração e a nossa vida. Obrigado, ó Deus, por Jesus Cristo. Obrigado por Ele vir a este mundo, viver o que vivemos, passar por todas as situações da vida, sem pecado, mas aperfeiçoado no sofrimento. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei da justiça, Rei da paz. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Leva-nos em paz para a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos os irmãos.